Mantenha a fidelidade e a sinceridade como princípios básicos. Esse é um dos aforismos de Confúcio, um grande sábio da filosofia chinesa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um incrível cachimbo filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e venho trazer a vocês mais umas baforadas de conhecimento da filosofia chinesa. Aos novos inscritos, muito obrigado aí pela atenção. Gostaria também muito de agradecer o carinho, o apoio, os comentários elogiosos e fiquem tranquilos que toda semana vocês vão ter acesso às minhas análises de um livro ou de um filósofo aí da antiguidade. Bom, hoje vamos falar então sobre Confúcio. Confúcio nasceu em 551 a.C., pelo menos presume-se, e faleceu por volta de 479 a.C. Ele nasceu em Qufu, que era uma província chinesa, era uma aldeia de uma província chinesa chamada Lu. Seu nome mesmo era Kongqiu, e ele era apelidado pelos seus discípulos de Confuzi, que significa em mandarim mestre Kong. Daí Confuzi aportuguesou-se para Confúcio. Ele era um administrador e trabalhava na corte dos reis da dinastia Zhou. Porém, ele decidiu dedicar-se unicamente ao ensino, visto que os governantes dessa dinastia não estavam lhe dando atenção e não estavam seguindo os seus conselhos. Ele manteve-se leal aos reis da dinastia Zhou, mas decidiu virar professor e viajar por toda a China, espalhando os seus conhecimentos e a sua palavra. Fez diversos alunos e muitos de seus discípulos compilaram algumas de suas palavras. Ele morreu em Confú, quando ele voltou para a sua cidade natal, e em 479 a.C. Presume-se que muitos dos seus discípulos tenham escrito alguns dos seus aforismos, alguns dos seus diálogos, alguns dos seus pensamentos. Esses escritos foram compilados num livro chamado Analectos. Analectos significa antologia ou diálogos de Confúcio e é a maior obra deixada pelo antigo sábio chinês. Também é conhecido que ele tenha se encontrado com Lao Tse, o autor do Tao Te Ching. E imagina o encontro desses dois, o que não foi conversado entre eles, né? Só imagina. Bom, vamos então fazer a análise da obra. Bom, o Confúcio, ele mira o passado chinês como inspiração. Para ele, os rituais, as cerimônias que eram feitas em homenagem aos antepassados, as cerimônias de casamento, as cerimônias de homenagem ao rei, tudo isso para ele era visto com extrema reverência e com muita importância. Na China, acreditava-se que os reis, os governantes e futuramente o imperador, eles recebiam o mandato do céu. Então, os deuses, eles permitiam, davam um mandato para o rei governar. Porém, o rei, o governante, tinha que ser justo e virtuoso e benevolente com seu povo, senão ele poderia perder este mandato, esta permissão que o céu deu a ele. Então, o Confúcio, ele chegou a criar várias regras de etiqueta, um manual de regras para que o governante pudesse fazer um bom governo e ser amado pelo seu povo e a virtude pudesse se espalhar. O Confúcio, ele tinha como sonho formar os Junzi, em chinês, cavalheiros,
Para eles, o cavaleiro para Confúcio, cavaleiro era um homem superior, virtuoso. E o livro em si é visto como a compilação do seu sistema ético. E tudo aquilo que Confúcio pensava em como devia ser um homem superior está então nos Analectos. Bom, o cachimbo já não está mais aceso, então vamos conversar sem ele, como é de praxe. O nosso filósofo e professor, ele também dizia que o céu é uma fonte de moralidade. Toda virtude, toda moral, todo bem vem do céu. E nós, pessoas, homens, mulheres, somos escolhidos pelo céu para personificar esta virtude, esta vontade dos deuses. E devemos, é o nosso dever, unir o mundo com a moral virtuosa, a moral que segue o bem. O Confúcio, ele quase não fala de deuses em seus escritos. Então, o confucionismo em si, ele não é uma religião, embora tenha sido transformado em uma religião posteriormente, mas o Confúcio nunca teve esse plano, esse objetivo. Ele era mais um filósofo que procurava ensinar as pessoas como serem virtuosas, serem benevolentes. O Confúcio, ele dizia, no entanto, que apesar dos governantes terem como obrigação serem virtuosos, a virtude não é um presente do céu. Não é um presente unicamente e exclusivamente das classes governamentais. Para ele, a virtude pode ser cultivada por qualquer pessoa. Homens e mulheres simples podem ser virtuosas. Era dever das classes médias e dos governantes agirem com virtude e benevolência, pois somente dessa forma a virtude poderia se espalhar, alcançar a sociedade e modificá-la, pois todos imitariam o governante, todos imitariam os junzios cavaleiros, os homens superiores, e agiriam também de maneira virtuosa, boa, benevolente, caridosa, e a sociedade se transformaria, tornando-se justa e estável. O homem virtuoso é o que está no topo da hierarquia social. E, contudo, Confúcio diz que, apesar disso, se ele não agir com benevolência, ele perde esse status, esse posto, e dá lugar àqueles que agem com benevolência. Então não adianta você se transformar num junzi, você tem que praticar a virtude para se manter nessa hierarquia. Aquele que compreende o seu lugar dentro dessa hierarquia e aceita é o verdadeiro cavaleiro, é o verdadeiro homem virtuoso. O homem virtuoso deve praticar os seguintes valores tradicionais, que para Confúcio são 4. A primeira ele chama de zang, que é fidelidade. A segunda ele vai chamar de xiao, que é a piedade filial. A terceira ele vai chamar de li, que são os rituais apropriados para aquela sociedade. E o quarto é o shu, que em chinês é reciprocidade, que é o mais importante dos 4 valores que o homem virtuoso deve cultivar. Observem a tabela que eu montei. Aqui. Fidelidade e sinceridade são valores inestimáveis, dignos de um homem virtuoso, e são exibidas nos rituais, nas cerimônias. Que rituais poderiam ser esses hoje no mundo contemporâneo? Batismos, casamentos, aniversários, comemorações, funerais. A virtude torna-se visível dentro dessas cerimônias, dentro desses rituais. E aí, os outros que veem essas virtudes nas cerimônias são transformados por ela. A virtude pode ser vista pelos outros. A virtude manifesta-se no mundo. Lealdade e fidelidade, que fazem parte da virtude, têm o poder de transformação, de transformar toda a sociedade. Essa, portanto, é a lógica, esse, portanto, é o argumento do confucionismo. Ok?
Vamos analisar agora cada um desses 4 valores rapidamente. Zang, que é a fidelidade, é um guia para a felicidade. Então, ser fiel ao governante, à família, aos amigos e até pessoas estranhas que você acabou de conhecer. Todo mundo deve conhecer sua posição na sociedade e agir com fidelidade, enquanto aquele que está mais acima na hierarquia tem que agir com justiça e benevolência. Ele vai chamar isso de as 5 relações constantes. Olha só, soberano e súdito. O soberano tem que ser benevolente, o súdito tem que ser leal. Os pais têm que ser amorosos, os filhos obedientes. Marido tem que ser bons e justos, a esposa deve ser compreensível. O irmão mais velho deve ser gentil, o irmão mais novo deve ser respeitoso, o amigo deve ser gentil com o outro amigo, que deve ser reverente. E aqui o amigo mais velho torna-se gentil com o amigo mais novo, enquanto o amigo mais novo torna-se reverente com o amigo mais velho. Segundo Confúcio, se você sabe o seu lugar de ser compreensível, ser leal, ser fiel, você pode também ascender na hierarquia e no futuro tornar-se alguém que vai receber lealdade, desde que você haja com benevolência e com justiça. O segundo valor do confucionismo, que é o xiao, a piedade filial, é o respeito aos ancestrais, tá? Começando sempre do inferior até o superior. Então você deve respeito aos seus pais, que deve respeito aos seus avós, que deve respeito aos seus bisavós. Você tem que saber o seu lugar dentro da família e ter total reverência e obediência a eles. O Li, que são os rituais apropriados, ela tem importância de ser mantidos pela sociedade, porque por meio da cerimônia, pela reunião, que se espalha a virtude, se espalha a lealdade. Aquilo ali é um espelho que deve ser copiado por todas as pessoas. Daí a importância dos batismos, dos casamentos, dos funerais. E também temos até mesmo a hospitalidade. Até mesmo quando você vai receber um amigo, um membro da sua família em casa, você tem que ser respeitoso, você tem que demonstrar a sua virtude, a sua educação com essa pessoa. Oferecer presentes, ser cortês, ser educado com todo mundo, tudo isso faz parte daquilo que ele vai chamar de Li, que são as cerimônias. A lealdade com sinceridade íntima pode fazer o homem transformar a sociedade. Para Confúcio, o Zang, que seria a fidelidade, implica consideração pelos outros. Para ser um Junzi, um cavaleiro, o Confúcio dá algumas dicas. Primeiro, reconheça o que não se sabe. Você não pode ser orgulhoso. Se você não sabe sobre um determinado assunto, fica calado e aprenda. 2. Imite a virtude das pessoas. 3. Se são inferiores, seja um professor. Então, se ela é ignorante, se ela não conhece a virtude, ensine-a. E se ela é alguém superior a você, aprenda com ela. Então, esses são os princípios que Confúcio nos dá como dica. Shu, reciprocidade, é o valor mais importante de todos. Aqui vem a regra de ouro. Não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você. Então, ela tem uma forma negativa, no sentido que você tem que se manter modesto e humilde. Se você não gosta que te machuque, não machuque os outros. Se você não gosta que te roubem, não roube. Se você não gosta que mintam para você, não minta para os outros. Se você não gosta de lealdade, então passa a ser leal. É isso que Confúcio nos diz com a regra de ouro. Não faça com os outros o que não queiram fazer. Você não quer que seja feita com você. Pois bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Outro ponto interessante é que Confúcio dá algumas dicas para a política. Ele diz que se o líder desejar o bem, o povo vai ser bom. Então, esse é um princípio básico. O líder sendo bom, o povo também se torna bom aos poucos. O governante dá o exemplo aos seus súditos. Suas ideias
se espalham por meio de seus ministros que seguem o líder e são tão bons quanto ele, são corretos, e seu povo começa a copiar a sua bondade. E o Confúcio diz que, em vez de leis rígidas e castigos pesados para os criminosos, Confúcio diz que a melhor maneira para se lidar com o crime é você impor um sentimento de vergonha àquele que cometeu o crime por seu mau comportamento. Você deve guiar os homens, os marginais que fogem da justiça, por meio do bom exemplo e subjugá-los ao respeito. Dessa maneira, ele acredita que vai transformar a sociedade. Para fechar esse vídeo, que já está ficando um pouco longo, vamos ler alguns dos seus aforismos mais famosos? No Analectus. Vamos lá então. 1.2. Essa aqui é da editora Inf. Ok? Martins Fontes. 1.2. Respeitar os pais e os mais velhos é a raiz da humanidade. 15.21. Um cavaleiro exige de si mesmo, um homem vulgar exige dos outros. 16.6. Ao prestar serviços a um cavalheiro, devem-se evitar 3 erros. Falar antes de ser convidado a fazê-lo, isso é precipitação. Não falar quando convidado a fazê-lo, isso é dissimulação. Falar sem observar a expressão do cavaleiro, isso é cegueira. 15.36. O mestre disse, na busca da virtude, não temas superar seu professor. 15.24. Existe uma única palavra que possa guiar toda a nossa vida? O mestre disse, não seria reciprocidade? O que não desejas para ti, não faças aos outros. E vamos ver aqui também o 6.30 para fechar. É muito bom esse livro. Ele tem aforismos assim para a vida toda. Quanto ao homem bom, o que deseja alcançar para si, ele ajuda os outros a alcançar. O que deseja obter para si, ele possibilita que os outros obtenham. A habilidade de simplesmente tomar as próprias aspirações como guia é a receita da bondade. Meus caros, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dos Analectos de Confúcio. Espero que também vocês espalhem a palavra compartilhando esse vídeo. Ai, desculpa. Não tem edição, tá, gente? É direto isso aqui, uma tomada só. Então erros acontecem. Espalhem a palavra, levem os ensinamentos de Confúcio para a sua vida e também para a vida dos que vocês amam. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até o próximo Cachimbo Filosofal. Tchau, tchau, gente.